Que a graça e a paz do Senhor seja com o espírito de todos vocês. Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós estamos em mais uma entrevista. E essa entrevista, eu até fiquei meio com medo assim, dizendo assim, eu acho que eu vou pedir para que o convidado primeiro recite aí o credo apostólico, né? Porque talvez esse programa aqui dê um pouquinho de celeuma, um pouco de embates, mas como é apenas um projeto que foi feito lá no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, eu já fiquei mais tranquilo, certo? Eu estou aqui com o Lucas, que é da Primeira Igreja Batista em Abreu e Lima. Isso. Seja muito bem-vindo e vamos lá. Quero dar aqui esse momento logo para ser um momento introdutório, né? E aí você já vai entendendo mais ou menos o tema. O tema que foi proposto não só foi você, foi a sua equipe também. Isso, fomos um grupo de estudantes. Que é o feminismo e participação das mulheres no evangelicalismo. Uma relação de causa e efeito, né? É um questionamento aqui bem interessante. Mas do que se trata esse material que vocês apresentaram lá no seminário? Esse material foi uma proposta da nossa turma dentro da disciplina de teologia contemporânea, né? Nós estudamos sobre o feminismo, as teologias feministas, na verdade. E aí, a partir disso, a gente pensou a refletir sobre essa questão do envolvimento desse movimento com o evangelicalismo, né? Se de fato existe essa relação, que a gente percebe que muitas igrejas hoje têm se preocupado com isso, né? Então, a gente se debruçou para estudar e entender se de fato o feminismo tem alguma ação, uma interferência direta nesse movimento, nesse boom do feminismo dentro das igrejas, né? Se existe essa relação de fato ou não. Entendi. Mas de acordo com as pesquisas de vocês, o que é que vocês fizeram de relato assim e que pode ser interessante tanto para o ouvinte no Voz Batista quanto aqueles que estão acompanhando pelo YouTube? O objetivo era entender se de fato era ou não relevante, existia essa relação, e nós entendemos que na verdade, o feminismo em si, o movimento do feminismo, ele não foi o responsável pela participação das mulheres na igreja. Então, dentro desse trabalho, a gente vai entender que existe sim o registro histórico da ação das mulheres, não só na Igreja Batista, mas em todo o movimento evangelicalista, desde sempre, muito antes do feminismo. Entendi. Então, se for criar algum ponto de conclusão aqui, seria que já existia, sim, a ação das mulheres em todo o escopo da igreja, né, também, né, tanto na igreja primitiva quanto no decorrer da história, e não necessariamente existia esse movimento que nós conhecemos hoje como o movimento feminista. Exato, a igreja não deve nada ao movimento feminista nesse sentido. Lucas, tem como dizer um exemplo assim para nós, né, de pessoas, de movimentos que ocorreram? Sim, nós temos aí registros, né, desde o século XVIII e mais posterior do movimento. A partir do movimento, nós fizemos um recorte, né? O movimento evangelicalista começou ali no final do século XIX. Uhum. Então, nosso trabalho se deteve a esse período para frente. Certo. Então, ali com o início da Igreja Metodista, com John Wesley, George Whitefield, que eles começaram a Igreja Metodista. Então, ali naquele momento, já em 1870, já tinha mulheres como... a gente tem alguns exemplos, né? De Sarah Crosby e outras mulheres que John Wesley apoiou, como Mary Fletcher, né? E outras também como a Condessa de Huntington, que foram pessoas que também trabalharam tanto na pregação dentro das igrejas, como pessoas que abriram igrejas também naquela época. É interessante que quando a gente vai falar sobre origens da escola bíblica dominical, acho que a gente pode dizer que isso daí foi meio que um proto, né? Com certeza. Um pequeno pontapé para o que a gente chama também de escola bíblica dominical. Isso, a atuação das mulheres na época, né, era muito restrita à educação. Elas não poderiam ensinar geralmente homens acima dos 12 anos de idade, então era muito restrito. E justamente nesse momento foi que essas mulheres, como Sarah Crosby e Mary Fletcher, elas solicitaram a John Wesley que permitissem que elas ensinassem aos meninos, porque no local em que elas tinham implantado um orfanato não tinha homens para lecionar.
E elas se sentiam capazes de fazer aquilo. O Wesley já conhecia elas e sabia, mas por causa da pressão da sociedade existia essa limitação. Então, teve que haver uma liberação formal para que elas pudessem atuar dessa maneira. Interessante que, claro, a gente está falando aqui de um período do século XVIII, mais ou menos, né? Já do século XIX. É assim, finalzinho para o... aqui nesse momento XVIII, 1770, 1746. Pois é, então você já começa a perceber aí uma ação, isso claro, pós-reforma. Pós-reforma. Então você já começa a perceber que a intervenção, a ação das mulheres... não houve a necessidade de um movimento que pudesse estabelecer essas quebras de amarras que nós escutamos muito. Isso. Até porque a origem do movimento feminista, como nós conhecemos hoje, ele tem mais uma origem na vertente civil, social, política. O início do movimento, a primeira onda do feminismo, veio dessa pauta aí. Já na segunda onda que começou-se a trabalhar e conversar sobre feminismo dentro das igrejas. Isso. Mas no momento inicial não era assim. Então, o ponto de conclusão na realidade de vocês é de mostrar que já havia todo esse trabalho dentro das igrejas, né? Já havia esse ponto de ruptura. Pode citar até a própria reforma mesmo, quando você começa a perceber o modelo familiar, né, a própria esposa do Lutero mesmo, né, a Catarina Vambora mesmo, que sempre estava ali atuante também ao lado do próprio Lutero. Você já vai percebendo também em toda a história e pelo que eu vejo aí até tem uns gráficos bem legais que você colocou. Provavelmente vai estar aí no YouTube de vocês, aí vocês vendo com um pouco mais de clareza. Essa ação das mulheres trabalhando de forma ativa, não apenas de forma limitada por alguns termos criados historicamente também, e você percebe aí essa ação. E muito legal poder trazer essa informação daquilo que você está passando aqui para nós. Lucas, vamos lá. Então, isso quer dizer que a gente tem alguma dívida? Não. Com o feminismo não temos nenhuma dívida. É importante a gente entender também, para não ser tão inocente, né? Que não quer dizer que as mulheres não tinham problemas dentro da igreja, né? E uma coisa que a gente precisa entender nos movimentos sociais. Desculpa, até uma coisa importante a gente também falar, talvez essa interrupção seja interessante, né, que a gente não pode ser anacronistas, né? Exatamente. Né, fazer uma interpretação anacrônica e tudo mais, a gente precisa ver tudo à luz do seu tempo. Exato. Esse é um ponto muito importante, porque nós hoje, principalmente que nascemos na geração atual, nós já nascemos dentro dos movimentos, né? Então, a nossa visão é muito limitada às nossas referências. Então, quando nós imaginamos numa realidade de sociedade, nós temos um modelo da nossa sociedade na nossa cabeça, mas é muito diferente. Inclusive, quando nós lemos os textos bíblicos de Paulo, que muitos alegam ser machistas, né? Existe um crime muito grande de anacronismo nesse tipo de leitura, né? Mas quando a gente olha de fato para o princípio contido no texto, a gente passa a entender de fato o que acontece. Mas problemas sempre existiram em todas as sociedades e a igreja não ia ficar fora disso, né? Então as mulheres também tinham dificuldades, mas essas dificuldades não eram limitadas às dificuldades que nós temos hoje em relação à ação das mulheres. Hoje, por exemplo, como se fala de ação das mulheres na igreja, nós já nos reportamos à ordenação feminina, mas essa não era uma pauta aqui no momento. As mulheres atuavam, mas a pauta delas, a reivindicação delas não era para atuar como pastoras ou ministras nesse sentido. Era uma atuação até educacional, serviço também diaconal, né, e que algumas igrejas foram mais tardias nesse sentido. Então, é nessa ideia. Então, quando a gente fala do que o nosso trabalho está querendo trazer, é que a atuação das mulheres não depende do movimento feminista e a ordenação feminina não tem nada a ver com a história das mulheres atuando na igreja. E quando a gente fala nessa perspectiva de você não ser anacrônico, você começa a olhar para esse modelo, para essa linha do tempo que vocês pegaram, a gente percebe que a igreja e essas mulheres estavam à frente do seu tempo. Exatamente. Isso é que é muito legal. Exatamente. A igreja, historicamente, desde a igreja primitiva, já toma posturas muito à frente do tempo.
né? Na sua sociedade, na igreja primitiva, dentro das comunidades cristãs, as mulheres tinham muito mais direitos do que as mulheres que não eram do meio cristão. Então, a preocupação com as viúvas, inclusive, naquela época, os direitos que elas deveriam ter, o sustento, tudo isso era mais a igreja era mais cuidadosa em relação a isso, né, para as mulheres na sua época, e isso se estendeu ao longo da história. E as mulheres na igreja, elas sempre tiveram um papel de atuação, né, e a gente percebe até hoje. O problema é que na nossa geração agora, o conflito com o movimento feminista gerou, principalmente nos homens da igreja, uma reação, um olhar diferenciado, um olhar maculado para a ação das mulheres, como se toda a ação das mulheres na igreja fosse consequência do movimento feminista, né? As mulheres em si também acabam sendo influenciadas por essa fala feminista, né? A gente percebe que até dentro das igrejas, algumas jovens, irmãs da igreja, trazem discursos do movimento, mas às vezes de uma maneira inocente. A gente precisa ter essa visão para filtrar essas coisas, mas entender que as irmãs têm espaço para agir dentro da igreja, né? Independente do movimento feminista. E a gente percebe que realmente hoje existe uma grande problemática nisso. Mas assim, na tua visão, como é que a gente poderia ter uma solução, pelo menos? Claro, a gente não vai dizer assim, um podcast resolveu o problema do mundo, não. Mas, na tua visão, como é que a gente poderia resolver essa problemática? Porque a gente vê que existe muita coisa de eles contra nós, existe, né, tipo, a gente percebe aí que na história essas mulheres estavam à frente do seu tempo, estavam realmente fazendo coisas relevantes, mas existia também o arcabouço da própria igreja dando essa força para que elas pudessem ali estar atuantes na questão da educação, na questão diaconal, como você mesmo falou. Mas para hoje, qual deveria ser o papel da própria igreja, primeiro, para mostrar que não se necessita de um movimento reverberando aquilo dali, porque elas são filhas de Deus e como filhas de Deus elas têm total liberdade, né, para poder ir e vir, para poder ensinar em suas igrejas, para poder ser proclamadoras desse evangelho do reino, independentemente de ser homem, de ser mulher. Né? A teu ver, como é que a gente poderia dar algum ponto de solução? Informando, mostrando como é que foi a história da igreja? No teu ver, Lucas? Eu acho que a primeira coisa que eu tenho aprendido que nós temos que fazer é não demonizar totalmente os movimentos, né? Entendi. Entender que todo movimento surge de alguma demanda, alguma necessidade. Existe alguma necessidade, existe algum grito ali. Então, o movimento feminista surgiu de fato com a reivindicação dos problemas e as dores das mulheres. E nós, como igreja, não podemos fechar os nossos olhos para isso, né? Então não adianta a gente negar todos os ideais do movimento feminista como se todos eles fossem contra a igreja, porque nem sempre foi assim, né? Mas precisamos entender e saber que quando uma mulher ela lê o texto bíblico, homem e mulher, né, todos sabemos que a Bíblia tem uma mensagem só. Ela tem uma essência, existe uma intencionalidade ali no texto. Mas quando esse texto toca a nossa vida, o Espírito Santo ele fala de acordo com as nossas dores, nossa experiência de vida. Então, da forma que uma mulher ela olha para o texto bíblico, ela enxerga coisas que talvez nós, homens, tenhamos mais dificuldades de enxergar porque não nos toca nesse sentido. Então, existem demandas que as mulheres elas têm mais sensibilidade e podem falar sobre isso de uma maneira que nós precisamos ouvir também. Porque, como a igreja é uma multiforme da graça de Deus, nós precisamos que todos falem para que todos sejam ouvidos, né? Porque só existe um Pai, um só Espírito que está em todos e age por meio de todos. Então, primeiro nós temos que entender o movimento, como surgiu, porque quando a gente fala feminino, já se tapa os ouvidos e não quer ouvir. Né? Então, precisamos conhecer, saber de onde ele veio e em que ponto ele começou, de fato, a romper com os princípios da igreja. Então, esse momento aconteceu lá pela década de 50, quando começou-se a criar as teologias feministas. Né? Então, a gente hoje já conhece que existem muitas teologias feministas. Umas mais conservadoras, que apoiam a nossa visão tradicional, que inclusive as feministas não a consideram como teologia feminista, mas a grande parte delas é a liberal, né, que tenta romper de fato com os princípios. Então, para esses discursos, nós precisamos estar mais atentos e entender essa distinção. Agora, sabendo disso, a partir daí, nós como igreja, temos que entender que esse movimento, ele não está influenciando diretamente, não foi ele que trouxe a ação das irmãs na nossa igreja.
Então nós não podemos impedir a ação das nossas irmãs dentro da igreja. Então nós precisamos entender biblicamente como é o papel da mulher dentro da igreja e incentivar que elas participem, né? E nós, inclusive, nós temos hoje, devemos muito à ação de muitas mulheres, né? Nosso grande percentual de educadoras cristãs no meio batista são mulheres. Pois é. Então nós devemos muito nesse sentido. Então não podemos fechar os nossos olhos para a realidade que nós temos, tratando apenas desse ponto como se isso fosse um problema em si. Eu acho que a gente não pode inverter, né? Tem que ser tudo à luz da palavra de Deus e não colocar um movimento ler a Bíblia à luz de outra. Isso. Então esse é um dos grandes problemas. Eu me lembro que quando eu fazendo algumas pesquisas na minha especialização, a gente tinha falado sobre um iluminista chamado François de La Varrère. François de La Varrère é um francês iluminista, mas não diziam o que na realidade ele era. Ele era um padre. E que ele já falava sobre a questão dos costumes, né, falando sobre homens e mulheres serem iguais, mas ele falava nas questões de hábitos. E isso já era uma ponte, e isso não era nem falado, né? Isso eu estou falando de movimento iluminista, o que 18, 19, você vê aí, né, já uma ruptura, né? Alguma quebra, algo à frente do seu tempo. Mas muitas vezes é melhor embaçar aquilo, né, que pode ofuscar o movimento atual do que você dar a luz e mostrar que a igreja, quer seja católica, evangélica, protestante e tudo mais, mas sempre esteve na preocupação de dar visibilidade e valor à mulher. Sim, sim. Né? Muito obrigado por esse momento. Eu não sei se você tem alguma coisa mais para poder falar aqui, né? Mas deixo aqui as considerações finais para que você dê alguma palavra, né? Um incentivo para as igrejas que estarão ouvindo e vendo esse material. Né? E para mim foi uma grande alegria poder trazer aqui esse pequeno projeto e que esse projeto realmente ganhe mais força e que as pessoas possam aí estar falando mais sobre essa temática e principalmente da ação das mulheres, que é algo muito importante para as nossas igrejas. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui e também esclarecer que esse trabalho não vem em caráter de projeto, de trazer alguma proposta. Não, é uma discussão sobre o assunto, trazer Sim. luz a isso, né? Eu acho que é importante que as igrejas comecem a falar sobre coisas que nós muitas vezes julgamos difícil de se trabalhar. A nossa geração, principalmente a geração jovem, ela não vai se contentar com discursos rasos, né? Elas precisam entender que nós sabemos do que estamos falando, né? De onde saímos, onde estamos e para onde queremos ir. E elas precisam entender que nós também conhecemos como o mundo tem refletido e respondido às coisas, né? Teve o professor nosso, pastor Jades, que ele diz uma frase que eu sempre guardo comigo. Nós precisamos responder às perguntas que o mundo está fazendo, né? Não adianta nós nos fecharmos em nossa igreja, criarmos nossas próprias perguntas e buscarmos essas respostas para essas demandas que o mundo não está procurando saber. Então, eu acho que nossa igreja precisa ser relevante para a comunidade, não só refletindo a glória de Deus, mas mostrando que Deus pode redimir também aquela visão de mundo que eles têm. Então, nós precisamos sim influenciar o mundo e, para isso, precisamos conhecer todos os movimentos, tudo que surge de diferente, aquilo que é estranho ao Evangelho, precisamos entender para poder, de fato, saber qual é o cerne da questão e trabalhar aquilo ali. Eu acho que as igrejas precisam estar sempre mais abertas a conversar sobre todo e qualquer assunto que toque, né, no Evangelho, na influência da igreja na sociedade. Legal. Então, ficamos por aqui e que Deus abençoe a vida de vocês. E muitíssimo obrigado mais uma vez, Lucas. Amém, meu irmão.